Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon, mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quantas vezes você já olhou para aquele irmão, para aquela irmã, para algum membro da sua igreja e se perguntou: o que é que eu estou fazendo de errado? Por que eles são abençoados, alcançam as promessas sobre as suas vidas, e eu tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado o Senhor na madrugada, pelas madrugadas eu tenho orado, tenho derramado lágrimas aos pés do Senhor, e até agora nada aconteceu na minha vida, porque não é uma regra. A oração, ela é necessária, é uma maneira de nós nos comunicarmos com o Pai. O jejum é importante, é uma maneira de nós sacrificarmos a nossa carne e darmos um sacrifício ao Senhor. Orar pela madrugada é algo que nos possibilita de termos um particular de uma forma mais restrita com Deus. Mas aí você vai dizer assim: e por que as bênçãos e as promessas ainda não aconteceram? E olha que já faz tempo que eu estou buscando. Porque não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Enquanto não chegar o tempo, não é a intensidade nem a quantidade de oração, não é a quantidade de jejum, e também não é quantas madrugadas você tem levantado pela manhã para orar, que vai mudar aquilo que Deus tem decretado. Ninguém consegue tirar nada da mão de Deus à força. Tudo há um tempo determinado na vida do homem e na vida da mulher, na vida do cristão. Para uns, as coisas acontecem mais rápido. Para outros, demora um pouco mais. Temos alguns exemplos na Bíblia. Quando José foi vendido pelos irmãos como escravo, ali para aquela caravana ismaelita que estava indo para o Egito, José tinha 17 anos de idade. José já sabia da promessa de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor havia lhe dado 2 sonhos. Mas a promessa só foi cumprir na vida de José. José só foi sentar no trono como governador do Egito no auge dos seus 30 anos de idade. Nós vemos um outro exemplo, aquele ladrão da cruz. Aquele homem nunca tinha entrado numa sinagoga, nunca tinha entrado no templo, nunca tinha ouvido Jesus ministrar. Mas ele teve direito à salvação eterna quando ele clamou ao Senhor dizendo: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus, olhando para ele, disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos que não há uma regra. Tudo há um tempo determinado. Então, não é a quantidade da tua fé que vai fazer as coisas acontecerem. A palavra do Senhor, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não importa a intensidade, a quantidade da fé. O próprio Senhor Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres para aquele monte: precipita-te no meio do mar, crendo,
acontecerá. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre ter fé, sobre a intensidade da sua fé, o quanto você precisa ter de fé para que as coisas aconteçam na tua vida, o quanto você precisa orar, o quanto você precisa jejuar, o quanto você precisa levantar na madrugada, quando na verdade isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Você tem que estar na posição, como cristão, e esperar o tempo de Deus na sua vida. Eu quero aqui meditar numa palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11. O capítulo 11 ele fala da ressurreição de Lázaro. Em um outro vídeo eu já falei sobre a ressurreição de Lázaro, mas aqui o Senhor me deu uma outra revelação. Eu amo muito esse trecho do Evangelho de João, quando Jesus foi ali ressuscitar a Lázaro. Eu amo esse texto, porque nós aprendemos muito acerca dele. E eu quero meditar com você hoje numa outra revelação que o Senhor me deu. Vejamos bem, Evangelho de João, capítulo 11, onde nós vamos ler a partir do versículo 39, que diz assim: E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, armando o defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei eu dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque tem me ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai ir. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Nós extraímos daqui uma informação que virá para renovar ainda mais as nossas forças espirituais e nossa fé. Principalmente você que anda por aí dizendo assim: ai, mas eu estou tão sem fé, a minha fé é tão pequena, ai, mas hoje eu estou tão sem fé. Olha, se não for o Senhor na minha vida, disseste bem, se não for o Senhor na tua vida, porque até a fé que você pratica, até a fé que eu pratico, vem do Senhor. Não é próprio da nossa existência. A fé, ela não é algo que emana de nós, não é algo que nasce dentro de nós, se o Espírito Santo ele não trabalhar em nossa vida. Vejamos bem, durante todo o decorrer da história da ressurreição de Lázaro, nós não encontramos uma única pessoa ali que realmente cresce e tivesse fé suficiente para que Lázaro fosse ressuscitado. Se Jesus fosse depender da fé de alguém aqui para ressuscitar a Lázaro, certamente Lázaro não teria sido ressuscitado. O Senhor aqui, ele não precisou da fé de ninguém. Primeiro,
Quando ele disse para que removessem a pedra, Marta disse assim: mas Senhor, já faz 4 dias que ele morreu, ele está cheirando mal. E se nós olharmos para o versículo 42, após Jesus ter orado, Jesus disse assim: eu bem sei que o Senhor sempre me ouves. Eu tenho falado isso por causa da multidão que está aqui em meu redor. Por quê? Porque certamente todos que estavam ali não estavam crendo no que iria acontecer. Ali não havia uma única pessoa sequer com fé suficiente para que Jesus operasse e realizasse ali aquele milagre. Por isso que Jesus disse: eu só estou dizendo isso por causa da multidão que está em meu redor. Porque todos que estavam ali certamente não estavam crendo no que eles estavam vendo. Eles não estavam crendo no que estava prestes a acontecer. Então nós vemos que Jesus aqui, ele não necessitou da fé de ninguém para operar. Nem de Marta, nem de Maria e de ninguém que estava ali. Tanto que Jesus disse assim: para que creiam que foi o Senhor quem me enviou. Porque até aquele momento, todos ali não estavam crendo. Não tinham fé suficiente para crer. Então nós vemos que a fé que ressuscitou a Lázaro não estava em Lázaro, porque Lázaro estava morto. Lázaro já fazia 4 dias que estava naquela sepultura. Certamente Lázaro já estava até em fase de decomposição, porque Marta disse: já está cheirando mal. Então, nele não há a mínima possibilidade de haver fé num defunto. Se não havia fé em Lázaro, que era o defunto, se não havia fé em Marta, que era a irmã, e mais ninguém que estava ali, a fé estava no próprio Senhor Jesus. E a fé que estava no próprio Senhor Jesus fazia com que ele se comunicasse com o Pai, dizendo que o Pai sempre o ouvia. E ele tinha certeza que mais uma vez o Pai aqui iria operar um milagre através da vida dele. Então aqui houve a união do Pai com o próprio Filho Jesus. Não precisou da fé de ninguém ali para que Lázaro ele fosse ressuscitado. Nós vemos que no versículo 40, Jesus disse assim: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Então, preste muita atenção. Eu finalizo esta palavra agora. Não fique por aí dizendo: eu tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado, mas a minha fé é tão pequena que eu não tenho alcançado. O problema não está na intensidade da sua oração, o problema não está na quantidade do seu jejum, o problema não está no tamanho da tua fé. Enquanto Jesus não chegar na tua vida, enquanto não for a hora do milagre acontecer, certamente nada vai acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Continue crendo. Continue crendo, por mais pequena que seja a tua fé. Que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. E quem conhece um grão de mostarda sabe como é pequeno, é minúsculo.
Então, por mais que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, quando chegar a hora certa, o Senhor vai chegar na tua vida e Ele vai mudar a tua história e Ele vai entregar a tua bênção e a tua promessa sobre as tuas mãos. E você vai receber aquilo que você tem buscado. Fique com esta palavra, graça e paz a todos. Deus os abençoe, a paz do Senhor.